E ao longo da temporada é normal às vezes haver algumas oscilações. Nós, enquanto treinadores, tentamos ao máximo que essas oscilações não comprometam o rendimento e o desempenho. Como no campeonato é uma competição de longo prazo, onde ganha o mais forte, o mais consistente, o que tem processos mais definidos, e nós tentamos ao máximo, quando acontece essa oscilação, porque é normal em todas as equipas, não influenciar muito, principalmente o resultado. Relativamente ao Mike, é simples, é um jogador com muita qualidade, e quando está de mente aberta para fazer o que o treinador pede, mesmo que seja em outras funções, e dá o seu melhor, e quem dá o seu melhor a mais não é obrigado, e como ele tem muito para dar, tem-se visto nestes jogos que é um jogador de excelente qualidade, e a única coisa que nós lhe pedimos foi: Mike, imagina que estás a jogar a lateral, mas em vez de estás contra o ponta, estás contra o lateral do adversário, e dá o teu melhor, dá largura no jogo, tira cruzamentos, chega na área para fazer golos, e mete a tua qualidade em campo, nada mais do que isso, e é o que ele tem feito. João, é claro que a história foi feita hoje. Um menino de 16 anos jogar um time profissional é diferente. A gente olha para trás e vê Neymar fazendo isso no Santos, o próprio Gabriel Jesus aqui no Palmeiras, e hoje a história foi feita. E, é claro, em 2 jogadas, né, que ele foi para cima do goleiro e teve até a oportunidade. Queria que você falasse um pouquinho do planejamento seu, de toda a comissão, do Abel. Era para colocar ele nessa partida, foi para configuração do placar, já era esperado já a entrada do Endrick no jogo de hoje, e como barrar um pouco a ansiedade desse jogador, que é claro, 16 anos é normal da idade. O Endrick, como qualquer jogador, que idade que tenha, vai errar, e vai acertar muito, e ele no início não iniciou connosco porque não tinha a parte contratual, como vocês sabem, definida. A partir do momento que isso ficou resolvido, juntou-se à bolsa de jogadores que nós temos do Sub-20, o Garcia, o Vanderlan, o Fabinho, o Naves, são todos jogadores, Giovanni, são todos jogadores que estavam nessa bolsa de jogadores com qualidade na transição Sub-20 equipa profissional. Ele fazia parte dessa bolsa. Quando a situação ficou resolvida, começou a treinar connosco, tem muita qualidade, esforça-se, faz o trabalho, mas o grupo tem 24 mais esses jogadores, trabalhou muito para esperar pela oportunidade dele. Nós, antes do jogo começar, temos planos definidos. Se a equipa estiver a ganhar, se a equipa estiver a perder, se for preciso defender mais um pouco, se estivermos com -1, que foi o caso do último jogo. E nesses planos o Endrick está dentro ou o Endrick não está dentro. O jogo tem uma história, o jogo vai-nos mostrando essa história. Nós não conseguimos adivinhar essa questão de o Endrick vai se estrear este jogo. Não apareceu a oportunidade, e ele estava preparado para essa oportunidade, tem trabalhado para isso, e a história dele vai-se definir, vai continuar a trabalhar. Hoje foi o primeiro, Deus queira de muitos, e que tenha muito sucesso. Boa noite, João. 12 pontos de vantagem, são mais pontos do que rodadas que o Palmeiras tem de vantagem para o segundo colocado, o Internacional. Como trabalhar algo a melhorar ainda nessa campanha do Palmeiras? Tem a sequência pela frente, 2 partidas em casa contra o São Paulo e contra o Avaí, onde o título já pode ser decidido. Ainda não matematicamente, mas o Palmeiras está muito perto desse título. Há algo de melhorar ainda nessa campanha que já é brilhante? É ganhar o próximo jogo. Porque nós, a partir do momento que custou muito, que foi a eliminação com o Atlético Paranaense, entre nós, comissão técnica, clube, jogadores, definimos 13 finais. E olhar uma de cada vez. Esta já foi, já estamos a pensar para segunda-feira, e isso está para melhorar. O Abel tem usado uma frase muito boa, que é fazer igual mas melhor, que é exatamente esse discurso, que é olhar o que fizemos bem positivo deste jogo, o que temos a melhorar deste jogo, e meter já em prática na segunda-feira, e levar o jogo de segunda-feira como mais uma final. Não pensar que faltam 8, não, falta a próxima segunda-feira e depois vamos ver as outras. E assim temos feito, e tem corrido bem. Os jogadores têm se esforçado muito, têm trabalhado muito para levar cada jogo como essa final. E a melhorar é isso, é ganhar segunda-feira. João, queria que você falasse sobre a decisão de vocês de colocar o Atuesta começando a jogar, e o que muda no time quando está o Atuesta e quando entra o Gabriel Menino nessa função. Não falando pelo Abel, mas deve ter sido uma decisão difícil de tomar, porque são 2 jogadores com muita qualidade,
O Gabriel foi expulso por protestar, ele levou o terceiro amarelo por protestar no jogo aqui em casa, que o deixou com o Santos, que o deixou de fora no jogo com o Atlético Mineiro. E quando isso acontece, alguém tem que jogar no lugar que teoricamente era dele, porque o Zé também estava suspenso. Deu a oportunidade ao Atuesta. O Atuesta jogou muito bem nesse jogo, acrescentou muito. Foi um jogo que tivemos muitas baixas, que sabíamos que todos queriam estar nos limites. Era um jogo muito complicado e ele mostrou que merecia mais esta oportunidade. Teve muito bem. Relativamente aos dois, são jogadores com características diferentes. O Gabriel dá-nos mais posse de bola, jogo curto, mais atlético. O Atuesta dá-nos mais movimentos profundos, dá-nos mais campo, ocupa mais campo, corre um pouco mais, mas tem os dois muita qualidade e de certeza que foi uma decisão muito difícil do treinador para tomar quem iniciava o jogo. João, boa noite. Para quem olha de fora, talvez o líder ganhar de 4-0 do 16º colocado seja um resultado até esperado, mas a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro e como esses resultados muitas vezes não acontecem, apesar da distância entre os times. Então eu queria que você contasse um pouco qual foi o plano para o jogo de hoje, não só para o Palmeiras abrir a defesa do Coritiba, mas também para se precaver diante das possíveis transições. É um time com atacantes que vem em boa fase, Fabrício Daniel, Aleph Manga, enfim. Qual foi o plano nesse sentido e por que o Palmeiras conseguiu jogar tão bem e resolver o jogo com uma vantagem tão grande? Obrigado. Nós focámos muito nestes dias contra este tipo de equipas em nossa casa. Temos de ser fortíssimos nas transições defensivas. Primeiro temos bola, temos que nos preocupar em fazer golos. Mas depois de perder bola, o Everton falou ali dentro antes de começar o jogo a dizer que não podemos levar nenhum susto, porque esses sustos traz ansiedade, traz desconfiança. E atacar equilibrado, que foi o que fizemos. Os 5 segundos a seguir a perder a posse de bola tínhamos que ser fortíssimos. Se for preciso fazer algumas faltas, tínhamos que as fazer. Recuperar as bolas o mais rápido possível para não termos que correr muito para trás. O adversário tem muita qualidade nesses centroavantes, nos apoios frontais, na profundidade dos pontas, e sabíamos que tínhamos que ser fortes nisso. Os jogadores estavam mentalmente preparados, não podíamos perder bolas por fazer posse de bola, perder bolas em zonas de perigo. Para perder bolas tínhamos que as perder a jogar para a frente, tínhamos que as perder a tentar fazer um cruzamento, tínhamos que as perder a tentar arrematar a baliza, ao golo. Não podíamos perder as bolas a fazer passos para o lado. E foi isso que nos fez nos primeiros 30 minutos ter mais profundidade, ter mais movimentos para a frente, atacar mais pelos corredores e pelas meias, que nos fazia com que não perdêssemos essas bolas ali nos meio atacantes do Coritiba, porque ainda por cima era uma equipa que defendia um pouco mais à zona, e se perdêssemos bolas, nossos jogadores estavam atrás dos jogadores do Coritiba e sabíamos que poderia acontecer ali 2, 3 transições com perigo. Mas os jogadores foram responsáveis, foram intensos, foram exigentes, foram rigorosos com eles próprios e fez com que ao longo do tempo essas transições ofensivas do Coritiba não saíssem e que conseguíssemos estar confortáveis no jogo. João, boa noite. Parabéns pela 100ª vitória da comissão técnica que aconteceu hoje aqui no Allianz Parque. Vocês vão completar 2 anos de Palmeiras ao término desse mês. Queria que você falasse sobre o impacto que vocês já estão causando nesse período, porque já são 2 Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulista, uma Recopa, o brasileiro cada vez mais perto nesse curto período de 2 anos, mas que dentro do futebol brasileiro, para nós, parece uma enormidade, porque infelizmente tem essa sequência interrompida de trabalho de treinadores e vocês completando 100 vitórias, muito perto de mais um título e continuando fazendo grandes partidas e sempre chegando muito forte nas competições. A única coisa que nós fazemos é trabalhar todos os dias e dar o nosso melhor, porque sabemos que um dia, quando deixarmos de ganhar, também vai nos acontecer o mesmo. Se estamos cá, vai fazer 2 anos, é bom sinal, é sinal que o nosso trabalho teve sucesso, é sinal que o nosso trabalho foi bem visto pelo clube e pela entidade que nos paga, mas é continuar com os pés no chão. Fizemos 100 vitórias e ainda bem não sabia que eram tantas, e é continuar a trabalhar, é continuar sem nos iludirmos com essas conquistas, com os pés no chão. Faltam 8 jogos, não pensar já no último jogo, pensar no Atlético Goianiense na segunda-feira, num campo difícil, uma viagem difícil, um clima que vai ser diferente.
preparar-nos para isso tudo e continuar a trabalhar, que é assim a nossa filosofia, é dar o nosso melhor toda a semana, a cada jogo, preparar nos limites cada jogo, os pormenores e dar os parabéns outra vez à comissão técnica que fez mais, e ao Scarpa e ao Gomes, que ainda hoje de manhã andávamos a treinar os esquemas táticos com calor de 34 graus ali no CT, e mais uma vez correu bem, muito mérito deles. Não é fácil, nós somos um pouco chatos, entre aspas, e hoje às 11 da manhã estar ali no CT a tentar, a treinar com o jogo às 7, mas só com trabalho. Nós não conhecemos outra forma de ter sucesso, é com trabalho e dar os parabéns aos jogadores por isso e preparar-nos para segunda-feira. João, você está falando de trabalho, minha pergunta vem um pouco em cima disso que você está falando. O jogo mal acabou, o Abel postou nas redes sociais dele, ele lá na academia de futebol, já trabalhando, planificando segunda-feira o jogo contra o Atlético. Para quem acha ou diz que é sorte do Palmeiras, tudo isso que está vivendo, João, o que dá para falar que esse time pode mais pelo trabalho que vocês fazem em conjunto da comissão técnica? É muito parecido o seu discurso com o do Abel, com o do Vitor, quando ele está aqui também. Por que esse trabalho é tão diferente dos demais e o Palmeiras está tão próximo aí de ser campeão? Olhando, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro, na temporada passada o Atlético Mineiro mereceu vencer e foi incontestavelmente o vencedor, e foi por algo. Foi porque foi consistente, foi trabalhador, foi rigoroso, e tiveram de parabéns na altura. E nós olhamos para eles e dissemos, também queremos, temos que ser mais fortes, temos que refletir, temos que olhar para nós e o Abel fala que no início da temporada tivemos uma conversa com os jogadores, porque nós, enquanto comissão técnica, nunca fomos campeões de nenhum campeonato. E olhámos para quem tinha experiência dentro do clube, os jogadores principalmente, e perguntámos-lhes o que é que era preciso, porque queríamos que eles nos ensinassem para nós melhorarmos. E nessa reunião tirámos coisas muito, muito positivas, e focámos-nos muito nisso. Não só nisso, mas porque muitas vezes este campeonato é tão competitivo, é tão exigente, é tão difícil, que inconscientemente há momentos que abala a nossa confiança, a nossa qualidade, e um dos jogadores disse, nós temos que ser fortíssimos nos jogos em casa, ganhar o máximo de pontos nos jogos fora, e isso significa, se pudermos empatar, não perdemos. Por isso é que, se calhar, um pouco destes jogos fora, não termos derrotas, é também por isso. Se não pudermos ganhar, também não o perdemos. E ser a melhor defesa, porque a melhor defesa ganha campeonatos. E focámos muito nisso. Sabemos que, do passado, as nossas equipas, enquanto comissão técnica, sempre fazem golos. Raramente um jogo fica com 0 golos marcados, só aqueles jogos mais equilibrados. E nós tínhamos que melhorar muito, era não sofrer golos. E focámos muito nisso, exigimos muito isso, fomos muito rigorosos e somos muito rigorosos em alguns detalhes do processo defensivo, às vezes chatos e os jogadores não gostam, mas tem que ser. Quando os sentimos assim, a palavra que usamos é tem que ser, se queremos ganhar tem que ser, e eles percebem, e foi isso que nos deu essa consistência neste campeonato tão difícil, que ganha o mais consistente e o que treme menos e o que oscila menos ao longo da temporada, e foi isso que nos fez chegar até aqui. Ainda não acabou, faltam estes 8 jogos, não vamos baixar os braços em nada, vamos continuar rigorosos e exigentes para segunda-feira acontecer o mesmo, e continuar a trabalhar nos limites. Obrigado. Faz mal. Esperada, aconteceu hoje sob a sua batuta, né? Queria saber se isso já estava meio que definido com o Abel, se o Palmeiras estivesse bem, com o jogo controlado, ele iria estrear mesmo. Essa pergunta já houve, mas eu respondo mesmo. Não fui eu, foi a comissão técnica. Nós no dia do jogo, na véspera do jogo, fazemos o plano do jogo.
Se estivermos a ganhar, se estivermos a perder, se o jogo estiver equilibrado, se estivermos com -1. E temos centroavantes com várias características. E hoje sentimos que o jogo estava propício às características do Endrick. Não era porque o jogo estava resolvido, porque já noutros jogos o plano do jogo, caso a equipa tivesse a precisar de ganhar o jogo, era o Endrick que entrava, mas a história do jogo não definiu isso, e hoje a história do jogo definiu o Endrick entrar com o plano que nós tínhamos previsto para o jogo, e foi isso que aconteceu. O jogo estava no 3-0, e achámos que, devido às características do jogo, como estava o jogo, o comportamento do adversário, o comportamento da nossa equipa, que era um momento para o Endrick entrar, mas não porque tinha que entrar, porque se o jogo tivesse outra história, ele ficava mais um jogo para entrar, e assim, o futebol é assim. Tem trabalhado bem, tem se esforçado muito, tem evoluído, tem-se ambientado, e o tempo vai dizer, ele vai continuar a trabalhar, vai continuar a esforçar-se, e Deus queira que as coisas corram bem e que vai ter muitos jogos e que faça muitos golos pelo Palmeiras. Obrigado. Obrigado, boa noite.